Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de entrarmos no tema da nossa mensagem, gostaria de convidar os amados irmãos a se inscrever no canal, a dar seu like e a compartilhar para que demais pessoas venham ser alcançadas pelo entendimento da graça de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é: nem todos têm obedecido ao Evangelho. O texto inicial se encontra lá em Romanos, capítulo 10, eu vou ler do 16 ao 21. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube. Primeiramente, diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel, diz: todo dia eu estendia as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, amados, Paulo relatou aqui que Deus nunca abandonou os seus. Deus estava sempre presente, sempre cuidando, sempre tendo o zelo, né? Não deixando nenhum dos seus filhos, nem daquele povo, perecer. É por isso que Paulo fala isso, né? E nem todos têm obedecido ao Evangelho de Deus. Porque, amados, a obediência ao Evangelho é você viver inteiramente o Evangelho genuíno. As pessoas hoje ainda estão vivendo a lei de Moisés, trazendo para a sua vida, trazendo para o convívio, e misturam, né? E nem vivem graça e nem vivem a lei de fato. Porque a lei, amados, não é você pegar esses textos, né, trazer o que aconteceu antigamente para a sua vida, não. A lei é você viver as 316 teses, a qual a lei, né, colocava, eram as ordenanças do que aquele povo poderia fazer ou não fazer. Então é muito difícil, por isso que Paulo traz esse relato à igreja de Roma, né? Irmão, nem todos têm obedecido ao Evangelho, porque ainda vocês vivem a lei de Moisés. O Evangelho que deve ser obedecido era da nova aliança, como ele fala, né? O qual vivemos hoje, amados. E, igualmente, aquele povo foi liberto. Jesus veio para resgatar aquele povo, para libertar da lei, mas de fato eles não viviam a lei completamente. Por quê? Porque Paulo veio, pregou o Evangelho genuíno, o qual era para ser obedecido. Eles pegavam esse ensinamento, né, esse Evangelho, mas quando vinham os outros da circuncisão, eles mudavam, eles iam viver novamente a lei, traziam a lei para dentro do seu viver, traziam a lei para o seu dia a dia. E isso, amados, não é obedecer ao Evangelho. É por isso que a mensagem que eu escolhi hoje, nem todos estão obedecendo ao Evangelho. Por quê? Porque muitos estão ainda vivendo a lei e querem que a lei seja posta na vida de todos os cristãos, e não é assim. O que tem que ser, né, ensinado, o que tem que ser vivido é a nova aliança, é o novo Evangelho. Cristo selou, Cristo fez testemunha de uma nova aliança, ou seja, um novo testamento, um novo Evangelho, o qual ele anunciou a Paulo para ser pregado aos gentios. Os gentios não tinham nenhum tipo de lei. Eles serviam, eles adoravam a Deus, os pagãos. Eles não buscavam a Deus. Eles não conheciam a Deus. Mas eles foram o quê? Alcançados. Deus o alcançou para eles, para viver para ele. E, amados, é muito maravilhoso, porque hoje fomos alcançados por essa graça, fomos alcançados por esse entendimento, e hoje vivemos, hoje obedecemos ao Evangelho. Por quê? Porque não trazemos as práticas da lei para dentro do nosso cotidiano, para dentro do nosso entendimento, para dentro do nosso conhecimento. Por quê? Porque entendemos, sabemos que de fato aquilo ali não tem mais vigor. Então, como é que podemos trazer algo que Deus já cumpriu, que Deus teve, né, deu cumprimento? Então, não podemos trazer para a nossa vida, que toda vez que fazemos isso, é como se Deus não tivesse feito nada. Então, não devemos
está mediante ao velho pacto, aquelas ordenanças. Por quê? Porque nem participamos e fomos chamados, fomos buscados, fomos atraídos por Deus para viver uma nova aliança, para viver um novo testamento. Novo testamento é nova vida. Então temos uma nova vida mediante a obediência do Evangelho de Deus. E lá em Isaías, amados, Paulo fala muito, o texto de Paulo aqui, ele se refere muito a uma passagem de Isaías, né, que está em Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor. E a quem se manifestou o braço do Senhor, né? E é como ele falou lá no versículo 16, mas nem todos têm obedecido, né, o Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? É justamente agora que eu acabei de ler para vocês, Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então Paulo estava falando, né, uma passagem que Isaías já tinha profetizado. Isaías já tinha tentado pregar, já tinha ido levar aquele evangelho, o evangelho da circuncisão, porque Isaías era daquela época ainda dos profetas do velho pacto. Então ele tentou levar, ele disse: Senhor, quem vai ouvir a nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então era uma pergunta que Isaías fez duas perguntas, né? Quem ia ouvir a pregação? E quem manifestou o braço do Senhor? Quem? A quem Deus tinha, né, manifestado o seu braço. Mas, amados, a palavra é muito clara. E só recebe essa palavra quem realmente está com a mente aberta, com a mente, né, obedecendo ao evangelho genuíno. É como lá no mesmo do texto inicial que lemos lá em Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então todos só vão obedecer ao evangelho quando tiverem essa fé, a fé que vem pelo ouvir, a fé que vem, né, é despertada pela palavra de Deus. Não é você ler, não é você estar dentro de uma chamada igreja e você viver os rudimentos da lei. Viver a fé, a qual é pelo ouvir a palavra de Deus, é você acreditar, é você viver inteiramente para o evangelho genuíno de Deus. É você viver o que Cristo selou a nós, a nova aliança, o novo testamento, um novo pacto. Então, Paulo sempre trouxe essa palavra, a palavra, né, da nova aliança. O que Deus o revelou. Mas muitos, amados, não creram, muitos não acreditaram, muitos não tiveram essa sorte de fé que entenderam a palavra pelo ouvir. Não, amados. Muitos questionaram, muitos, né, saíram da palavra. Por quê? Porque quando vinha o povo da lei pregar aquelas ordenanças, quem já tinha escutado a pregação de Paulo retomava novamente para a lei. Então eles não estavam em obediência ao evangelho. É do mesmo jeito hoje. Hoje a gente está aqui anunciando a graça, anunciando esse evangelho maravilhoso, o evangelho genuíno, um evangelho sadio, que não te condena, que só te traz uma palavra de ânimo, uma palavra de paz, te traz as verdades. E muitos não querem dar ouvido, muitos não querem viver esse evangelho, querem viver os dois. E os dois não podem se misturar. Ou você vive o velho pacto, ou você vive o novo pacto inteiramente. Não se pode misturar as duas alianças, não se combinaram, as duas alianças não se juntaram. Teve que ceder essa, acabar essa, para entrar a segunda aliança. Para isso teve esse rompimento, não pode as duas se juntarem. É por isso que muitos hoje estão frustrados, não vivem nenhum nem outro. Por quê? Porque não dá certo a junção, não dá certo. Porque um lado diz que tu é condenado, um lado diz que tu é isso, um lado diz que é aquilo, e o outro lado diz que tu é mais que vencedor, abençoado, livre. Então, como é que os dois vai combinar? Vai virar uma confusão na cabeça do cristão, porque ele não sabe o que realmente deve ser vivido, do que deve ser, né, feito na sua vida, o que ele pode viver. Por quê? Porque está uma junção errada. Ou você vive verdadeiramente ao evangelho, ou você obedece ao evangelho genuíno, ou você vai viver nessa confusão. Hoje você agrada, hoje você descobre que você é mais que vencedor, hoje você descobre que Deus te chamou para Ele, hoje você descobre que você é abençoado, mas a mais tarde já vem um pacto da lei,
mudando toda a tua trajetória, né? Mudando todo esse conhecimento que você adquiriu no novo evangelho. Então não dá certo, não combina. Temos que viver verdadeiramente ao evangelho genuíno, né? E sempre Deus sempre cuidou de seus filhos, né? Desde a saída do Egito para aquele povo que era rebelde, aquele povo que murmurava contra Deus, mas Deus nunca desamparou nenhum deles. Deus sempre estava o quê? De braços, manifestando o seu poder, de braços abertos para estar, né, honrando aquele povo, de estar dando mantimento, de estar dando força, de estar dando conhecimento, de estar dando a providência a todos aqueles. Ele nunca desamparou um dos seus filhos. Desde ali até agora, ele não desampara mais. Nós sempre temos a providência. Passamos por situações, passamos, mas por quê? Porque procuramos passar. Mas Deus sempre está ali, nos dando nova oportunidade de mudarmos, nova oportunidade. Ele nunca deixa um filho mendigar, nunca. Sempre tem a providência, sempre tem o melhor. Está ruim, mas amanhã está melhor. Hoje estamos passando por isso, mas amanhã já estamos com a vitória. E assim, amados, é a nossa vida. É a nossa vida mediante ao Evangelho, à obediência da palavra de Deus. E no versículo 20, né, de Romanos 10, 20 diz a mesma coisa, o que Isaías 65:1 diz. Paulo já trouxe o que Isaías falou. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome. Eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, amados, Paulo, mais uma vez, em desabafo com aquele povo, fala que eles não buscavam a Deus, né? E nem perguntavam por ele. Mas Deus diz, eis-me aqui. E quem era essa nação, quem era esse povo, qual Cristo, a qual não buscava Deus, a qual não chamava o seu nome, a qual ele diz, eis-me aqui. Foi o povo gentil, amados. O povo gentil não buscava Deus, nem sequer chamava pelo seu nome. Por quê? Porque eles não conheciam a Deus. O povo gentil adorava a deuses pagãos, como eu já falei no início da palavra e como eu já falei em vários vídeos. O povo gentil não conhecia Deus, mas ele fez o quê? Ele disse que eu fui buscar dos que não perguntavam por mim. Por quê? Porque ele nos resgatou, amado. Ele quebrou o muro da separação e o povo gentil foi como é que eu posso dizer? Foi achado, foi resgatado pelo poder da pregação. Então nós fomos resgatados por essa fé, por esse evangelho. O povo gentil não sabia nem que existia Deus. Por quê? Porque eles serviam a deuses pagãos, a deuses que era feito de barro, de pedra, de sei lá o que, escultura. Eles serviam aqueles deuses, para eles aqueles deuses era a proteção deles. Mas Deus o buscou, esse povo. Então ele foi achado. Nós fomos, né, achado para Deus. Um povo que não buscava, um povo que nem sequer chamava pelo seu nome. Mas ele, né, diz, eis-me aqui, eis-me aqui. E assim, amado, vivemos hoje um evangelho sadio, um evangelho em obediência, um evangelho que sempre tem uma revelação, um renovo, sempre tem uma palavra de ânimo, uma palavra de conhecimento, uma palavra que nos traz a certeza de quem somos em Cristo Jesus. E isso, amados, é o mais precioso na vida de um cristão. É você reconhecer, é você saber quem você é de fato para Deus. Um filho amado, um cordeiro, uma pessoa que sempre está aos olhos de Deus, que pode muitas vezes estar de forma errada, mas Deus vai dar o escape, Deus vai trazer uma disciplina, Deus vai te resgatar do ato que fazemos, que muitas das vezes, né, erramos, muitas das vezes estamos em falhas, muitos estão aí que nem chegaram a conhecer esse evangelho, mas Deus vai dizer, eis-me aqui, venha entender o meu evangelho, eu te busquei, eu te chamei, eu chamei um povo que nem sequer chamava meu nome, nem sequer buscava por mim, e eu resgatei, eu trouxe para viver, eu trouxe para ser família espiritual, a família pertencente a mim. Então, nós somos família de Deus, somos filhos, temos que estar
nesse evangelho, no evangelho genuíno, o qual temos que viver, temos que estar plenamente convictos do que estamos, vivendo, falando. Temos que estar aqui, dentro desse evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho que te mostra quem tu és, a tua posição de filho. Temos que viver esse evangelho com obediência, porque temos que vivê-lo, temos que sabê-lo, como, ter conhecimento de como vivê-lo, não trazer para esse evangelho ordenanças das quais Cristo já cumpriu, das quais para nós já foi abolida. Não temos mais nada a ver com aquele velho pacto. Hoje temos que viver o novo pacto em obediência ao evangelho genuíno. Somente isso, amados. E nesta manhã quero que vocês entendam, que vocês venham meditar nesta palavra, que vocês venham viver em obediência ao evangelho genuíno, à palavra de Deus, sem mistura, sem ordenança, sem trazer o velho pacto para a tua vida. Porque hoje temos que viver o novo pacto, uma nova vida, mediante os frutos do Espírito e vivendo pela fé, a qual Deus nos deu, com um dom gratuito. Pela graça alcançamos essa fé e pela graça fomos alcançados em Cristo Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento, por mais essa revelação. Eu sei, Senhor, que passamos por muitas coisas, por muitas aflições, por muitos momentos confusos, mas, Pai, a Tua palavra nos alimenta, a Tua palavra nos traz a certeza. Vivemos em obediência à Tua palavra. Sabemos, Pai, que as falhas, que os erros iremos sim colher, porque iremos ser disciplinados. Então, Pai, te agradeço pelo dia de hoje, por mais essa oportunidade que o Senhor nos traz em revelação à Tua palavra, em estarmos em obediência ao Teu evangelho genuíno. Desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas, na presença de Deus, na segurança e na paz. E amados, você que assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar para que demais pessoas venham ser alcançadas por esse entendimento. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.